Nós estamos aqui reunidos como Segunda Igreja Batista em São Mateus, procurando estudar a palavra do Senhor durante todos esses meses e há aproximadamente 6 meses nós estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo. Estamos aguardando os irmãos entrarem e poderem participar deste momento de estudo, de aprendizado da palavra de Deus. Hoje nós estaremos finalizando a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Estamos no último capítulo, o capítulo 6 da primeira carta ao Timóteo será o nosso tema de reflexão nesta manhã. E nós vamos clamar ao Senhor pela direção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e para que sejamos edificados com a palavra de Deus, que só ela é apta, para discernir as intenções do nosso coração, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos exortar. Então vamos clamar ao Senhor pela sua presença. Já temos alguns irmãos conosco e nós contamos com a intercessão dos irmãos neste momento. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta hora. Entramos no trono da graça, nos santos dos santos, pelo sangue derramado pelo Teu Filho na cruz, por esta reconciliação feita conosco, e podemos clamar ao Senhor a todo instante. E a Tua palavra diz que onde estivermos reunidos em Teu nome, o Senhor estaria conosco. Então cremos que o Senhor está aqui, a Tua igreja está reunida no objetivo de conhecer mais de Ti, no objetivo de se amoldar aos Teus princípios, Senhor. Neste dia podemos dizer que a nós pertence a vergonha, mas a Ti pertence a justiça. A nós pertence a confusão de mente, mas a Ti pertence a misericórdia e o perdão. Então nós clamamos pela Tua orientação sobre a Tua palavra e pela orientação das decisões políticas em todo o nosso país nesta manhã. Clamamos por perdão e por misericórdia. Age em favor desta nação. Age em favor do Teu povo. Ó Deus, ensina-nos o caminho que devemos andar. Não permita que a incredulidade tome conta do nosso coração, mas firma os nossos passos na Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, bom dia a todos que já estão aqui conosco. Nós estamos hoje tendo como base o texto de 1 Timóteo capítulo 6. Durante esses 6 meses nós vimos Paulo escrevendo várias cartas e Paulo, especificamente na carta de Timóteo, enviou muitos ensinos, muitas recomendações. Nós já estudamos sobre as recomendações de Paulo a Timóteo, sobre o ensino da doutrina verdadeira, o ensino do culto verdadeiro, do líder verdadeiro, dos relacionamentos verdadeiros, como lidar de forma correta com as pessoas e com as coisas. E hoje nós vamos ver Paulo recomendando a Timóteo um comportamento verdadeiro. Qual seria a postura correta do homem de Deus, da mulher de Deus? É isso que vamos nos ater nesta manhã. O nosso texto base começa no versículo 11, que diz assim: Tu, ó homem de Deus, foge destas coisas.
De que coisas Paulo pedia aqui para Timóteo fugir? Domingo passado, estudamos com a irmã Silane as coisas que Paulo pedia a Timóteo e que Deus nos pede nessa manhã para fugir. A arrogância, verso 4, a falsa doutrina, verso 3, a inveja, a briga, a calúnia, a falsidade, a soberba, o apego às coisas materiais, a suficiência nas coisas deste mundo, né? Aqueles que imaginam que vida com Deus é vida de vantagens. Aqueles que esperam Cristo para esta vida. Era isso que Paulo aconselhava Timóteo a fugir. Timóteo, foge destas coisas, porque quem confiou nestas coisas sofreram muitas dores. Então, Paulo, de início aqui, já propõe a Timóteo uma vida de contraste, uma vida diferente. Sabe quando a gente já disse para o nosso filho ou já ouviu isso da nossa mãe? Todo mundo faz isso. Aí normalmente a gente ouve aquela frase clássica, né? Você não é todo mundo. Então Paulo nesse momento está querendo dizer para Timóteo: Timóteo, você não é todo mundo. Você é uma pessoa diferenciada. Você é um homem de Deus. E de um homem de Deus espera-se uma posição diferenciada. E aí Paulo traça para Timóteo um plano de fuga, né? As coisas das quais ele deve fugir e as coisas das quais ele deve correr na direção. Então, Paulo diz aqui: você segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. A ordem é clara. Para seguir algumas coisas é preciso fugir de outras. E não é a fuga do covarde, né, irmãos? É a fuga do corajoso. É a fuga daquele que tem disposição de enfrentar a diferença. José fugiu, Jó fugiu, Daniel fugiu, mas não como covarde. Nesta fuga, muitas vezes vamos ser questionados. Nesta fuga, muitas vezes vamos ser apontados, vamos ser zombados, mas precisamos estar claro de que estamos fugindo. Aos olhos deste mundo, José foi um bobo que não soube aproveitar a oportunidade. Aos olhos de Deus, José foi um homem corajoso que fugiu do pecado. E ele sabia exatamente isso. Ele diz: eu não pecaria contra o meu Deus. A Bíblia diz que Jó se desviava do mal. O mal estava diante dele, ele não ia em direção ao mal. O texto nos diz que Jó fugia do mal. Daniel escolheu não se contaminar. Então nós vimos que os homens de Deus, eles não enfrentam o mal, irmãos. Eles não desafiam o mal. Eles fogem do mal e seguem. E a nossa preocupação diante desse texto, ela não deve estar tão ligada ao fugir, mas ao seguir. À medida que nós vamos seguindo a Deus e que nós vamos nos aproximando mais de Deus, nós vamos distanciando do mal. O mal vai ficando longe de nós. Essa fuga vai sendo uma consequência do meu seguir firmemente na mesma direção que Deus me aponta. Segue a justiça.
O que Paulo estava querendo dizer para Timóteo? Entregue a Deus e ao homem aquilo que é devido. Saiba qual é a posição de Deus na sua vida. Saiba qual é a posição que os homens ocupam na sua vida. Não tenha 2 pesos e 2 medidas, seja justo. Não tenha mais ou menos, seja o seu falar sim, sim, não, não. É isso que Paulo está dizendo aqui, viva uma vida reta, Timóteo, justa, firme. E aí depois ele diz, segue a piedade, uma vida reverente, uma vida devota, uma vida que crê na soberania deste Deus, que está acima de nós, que se encurva, que respeita a vontade do Senhor assim na terra como no céu. Esta é a vida que você deve buscar. E aí ele diz, segue a fé. Não abra mão desta confiança inabalável. Paulo podia dizer isso, irmãos, porque ele não abriu mão. Ele diz, eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, deixei tudo para trás, mas não abri mão da minha fé. A minha confiança no Senhor, ela se manteve até o fim. Guarde esta fé, siga esta fé, o mistério da fé que aprendemos lá no capítulo 3. Deus se fez carne, habitou entre nós. Ele viveu aqui, ele nos justificou porque ele foi justo, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, ele nos garante a vida eterna e nos reserva este lugar junto a ele. Este é o mistério da fé e você vai levar esta confissão até o final. Segue esta fé, segue o amor, porque ele nos amou. Estivemos um mês falando sobre isso, porque ele nos amou, nós vamos amar. Segue a constância, não oscile na sua fé, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É palavra de Paulo também. É como se nós voltássemos o olhar lá para aquele texto de Jeremias, irmãos, que nos revela o que é constância. É se manter firme em tempos difíceis. Estamos vivendo tempos tão difíceis. Como anda a sua constância em Deus? Jeremias 17 diz, o que confia no Senhor, o que deposita a sua confiança no Senhor, é como uma árvore que estende as suas raízes até o riacho, a fonte de água, que ela não teme quando chega o calor, que a sua folha está sempre verde, que ela não fica preocupada e mesmo no tempo da seca dá fruto. Este é o constante, é aquele que não abre mão da sua fé e da sua confissão, mesmo em tempos difíceis. Segue a mansidão, Timóteo. Esteja firme, saiba lidar com pessoas difíceis, Então nós vemos Paulo aconselhando Timóteo em tempos difíceis, diante de pessoas difíceis, mas é isso que você deve seguir: justiça, piedade, fé, amor, constância, mansidão. A sua corrida é nesta direção. O salmista dizia assim, firma os meus passos, Senhor. Salmo 119, 133. Firma os meus passos, Senhor, para que o pecado não tome conta do meu coração. É esta fuga, irmãos, que está muito mais ligada com aquilo que nós seguimos, mais do que aquilo que nós fugimos. Se nós seguirmos estas virtudes, estes valores que Paulo nos aconselha aqui, nós vamos estar fugindo do mal. Nós vamos estar fugindo até da aparência do mal. É não ter os olhos voltados para este mundo, é olhar a vida com os olhos de Deus, como Jesus nos ensinou a olhar. Você, nós,
conhecemos a proposta que Pedro fez a Jesus, não é? Quando Jesus estava traçando o plano de Deus para a vida dele e dizendo para os seus discípulos: eu vou ser entregue às autoridades, eu vou sofrer, eu vou ser morto. E Pedro olha para Jesus e diz: não, Senhor, que Deus tenha misericórdia do Senhor. Que Deus tenha você em primeiro lugar, não é? Era esta a proposta de Pedro para Jesus. Priorize você, pede a Deus para ter misericórdia da sua vida. E o que Jesus responde a Pedro, irmãos? Para trás de mim, Satanás, porque você não cuida das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então é preciso identificar as propostas dos inimigos, do inimigo que tenta nos desviar nesta corrida. Jesus estava dizendo: a minha prioridade é o Senhor. Até naquele jardim ele diz: Senhor, se for possível, o Senhor me passa de mim esse cálice, mas se não for, eu estou aqui para continuar nesta corrida até o fim, nos planos que o Senhor propôs para mim até o fim. E aí Paulo diz: trava o bom combate. O que Paulo estava querendo dizer com isso, irmãos? Paulo estava querendo dizer: Timóteo, tem um combate. É impossível entrar nesta vida cristã, é impossível abraçar esta fé sem não travar um combate. Só que nós estamos do lado do bom combate. Se Paulo diz trava o bom combate, é porque tem o mau combate. Então, Paulo diz aqui: olha, o mau combate está no combate das palavras que geram inveja, que gera briga, que gera calúnia, que gera poder pelo bem-estar, pelo dinheiro, que gera todas essas coisas. Mas você está num bom combate. Você, Timóteo, você, eu, você, irmão, deve travar o bom combate. Este combate, o texto diz, ele deve ser pelos valores da nossa fé. Nós não podemos abrir mão. Este combate, ele é travado a todo instante, porque a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele anda ao redor de nós, procurando o momento a todo instante para tragar. Esse combate deve ser travado todo dia que você se põe de pé, no seu lar, no seu trabalho, no comércio, na vizinhança, na rua, onde você estiver. Você tenha sempre em mente que você está em uma guerra. Por mais que você não goste de conflitos, nós não podemos deixar de aceitar essa verdade. Estamos numa guerra diária. Somos soldados neste combate, convocados não por qualquer pessoa, convocado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o grande Deus, o Eu Sou, este que nos alistou, irmãos, este que nos alistou para este combate. Nós escolhemos, nós aceitamos entrar nesta guerra. Ninguém nos obrigou a entrar nesta guerra. E o autor aqui nos convida: lute por estes valores da sua fé. Este combate vai exigir de você renúncia, esse combate vai exigir de você esforço, esse combate vai exigir de você disciplina. Mas você que abraçou esse combate não pode abrir mão dele. O autor diz aqui: lutar de que maneira? Lutar de maneira perseverante. Né? Quando nós cantamos assim: os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. As tuas promessas eu escondi, eu guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Irmãos, isso é muito fácil cantar, mas nós somos desafiados a viver
esta verdade. Seja perseverante. O objetivo deste combate, Paulo diz para Timóteo, é guardar a sua fé. Trava o bom combate da fé. Não combata as suas causas. Não combata a causa do outro. Combata as causas do Senhor. E Ele vai honrar. Davi diz assim, eu ponho os meus olhos no Senhor. É deixar tudo, como o autor de Hebreus nos diz, é deixar para trás tudo que nos impede e seguir, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que nos convocou para o combate. O autor diz, lute com as mesmas armas dos servos de Deus no passado. O que nós podemos analisar com isso? Se as armas deram certo para eles, vão dar certo para nós. Como eu vou entrar neste combate para defender a minha fé, para guardar a minha fé, para não abrir mão desta confiança inabalável, seja em qualquer tempo, seja na bonança, seja na tempestade, seja na fome, seja na fartura, seja na alegria, seja na tristeza. Como eu vou, com que eu vou combater, né? O autor diz, por que você vai lutar? Você vai lutar pela sua fé. De que maneira você vai lutar? Você vai lutar de maneira perseverante. Com o que você vai lutar? Você vai lutar com as armas que a palavra de Deus te ensinou, com as armas que o servo de Deus lutou no passado. Qual foram elas? Paulo nos ensinou, coloca na sua mente o capacete da salvação. Pense nas coisas que são do alto. Busque as coisas que são do alto. Eleve as coisas que são do alto. Empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esteja com ela. Seja ela o seu firme fundamento a cada manhã. Coloque o escudo da fé. Que qualquer dardo que o inimigo lançar sobre você neste combate, a sua confiança inabalável naquele que alistou você para esta guerra não permitirá que nenhum dardo entre no seu coração. Vista a couraça da justiça, o cinto da verdade, bota no seu pé esta verdade e siga proclamando, como a palavra diz, mesmo chorando, você vai lançando a semente e vai anunciando esta verdade. Este combate, nós colocamos a mão no arado, irmãos. E a palavra de Deus diz que quando nós colocamos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás. Então, Paulo convoca firmemente a Timóteo neste combate. A nossa pergunta nesta manhã é qual o tamanho do seu envolvimento neste combate? Como está sendo o seu desenvolvimento como soldado de Cristo? Como você tem desempenhado a sua função neste combate? Porque não existe campo neutro neste combate, irmãos. A palavra diz que Deus nos transportou, não foi? Ele nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou do poder de Satanás para estar debaixo do seu poder. Então não existe campo neutro nesta guerra. Ou você está do lado da luz, ou você está do lado das trevas. De que lado nós estamos dispostos a guerrear? No nosso novo nascimento, nós abraçamos. Nós nascemos de novo, irmãos. Deus transformou as nossas vidas. A Bíblia diz que todas as coisas ficaram para trás. Agora nós somos nova criatura. Nós somos soldados nesta guerra. Nós nos alistamos. E o Senhor espera que estejamos firmes neste combate. Fugindo e buscando.
buscando a cada dia, porque cada vez que eu buscar as coisas do alto, eu vou estar me distanciando das coisas que preciso fugir. E Deus vai trabalhando no nosso coração, Ele vai aperfeiçoando esta boa obra na nossa vida até o fim daquele dia. Não deixe o inimigo te desviar neste combate, não deixe ele te confundir neste combate, não deixe ele te intimidar neste combate. Ele fez isso com tantas pessoas. Nós temos os exemplos para que não caiamos no mesmo e temos os exemplos para sermos firmes diante destes dardos inflamados. O nosso escudo da fé tem que estar empunhado. O irmão sabe que o inimigo distraiu Davi num combate. O irmão sabe que o inimigo tentou confundir Eva e até Jesus neste combate, né? Não é bem assim, você não vai morrer, não é? E diante de Jesus o inimigo teve coragem de dizer, se você é filho de Deus, manda essas pedras que elas vão se transformar em pães. Agora, se você é, Jesus tinha acabado de ouvir, tu és o meu filho amado em quem tenho muito prazer. E o inimigo chega diante dele e diz, se você é mesmo este filho, peça aí que o Senhor faça a sua vontade. Então, o inimigo, irmãos, ele nunca vai aparecer com uma outra verdade. Ele vai tentar lançar dúvidas sobre a verdade de Deus. E Jesus pôde olhar para Satanás firmemente e dizer, está escrito. Diante de Pilatos, Jesus foi intimidado. Diante de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego foi intimidado. Nabucodonosor disse, eu tenho o poder de lançar vocês em uma fornalha. E em nenhum momento Sadraque, Mesaque e Abednego negociaram a sua fé. Recuaram do combate pelo temor, porque eles temiam primeiramente ao Senhor. Reverenciavam primeiramente o Senhor. Jesus ouviu de Pilatos, você é o Filho de Deus? Você é o Rei dos Judeus? E Jesus diz, meu reino não é deste mundo, Pilatos. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus discípulos lutariam ao meu favor e não deixaria que eu fosse entregue na sua mão. E aí Pilatos diz, eu tenho o poder. Jesus diz assim, eu vim para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade, ouve a minha voz. O que ele estava querendo dizer para Pilatos, você não é da verdade. Você não quer assumir a verdade, você não quer compromisso com a verdade. E Pilatos disse para Jesus, eu tenho o poder, você sabia, de te soltar ou de crucificar você. E Jesus olha para Pilatos e diz, você não teria nenhum poder sobre mim se do alto não te fosse dado. Em nenhum momento Jesus titubeou na sua confissão. Eu vim a este mundo, eu nasci para pregar a verdade. E quem é da verdade, ouve a minha voz. Olha o que Paulo diz aqui para Timóteo, irmãos. Você toma posse desta vida eterna para a qual você foi chamado. Você fez essa confissão, a mesma confissão, diante de muitas testemunhas, a mesma que Jesus fez. Você foi firme, Timóteo, como Jesus foi. Siga firme até o fim. Você foi chamado para a vida eterna. E nós precisamos entender, irmãos, nesta manhã, que o nosso chamado é para a vida eterna. O nosso chamado não é o caminho largo. O nosso chamado não é a morte. O nosso chamado é a vida eterna. O autor diz aqui, apropie-se desta realidade.
Traga o céu para a sua realidade, traga o céu para perto de você, tome posse da vida eterna. Tomar posse da vida eterna é ter perspectiva que vai além do tempo presente, daquilo que vemos aqui, daquilo que esperamos aqui, da corrida do ouro daqui. Tomar posse da vida eterna é entender que somos peregrinos aqui. Como o autor nos diz, que nós não temos os olhos presos no presente. É entender aquilo que o salmista diz no Salmo 49. Né, irmãos, que eu gostaria de ler para os irmãos. Olha, porque eu teria medo, verso 5, porque eu teria medo nos dias das adversidades. Jesus não teve. Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram. Paulo não teve. Timóteo não teve. Eu não tenho medo de me cercar da maldade dos meus perseguidores, porque eles confiam nos seus bens e se vangloriam de suas muitas riquezas. Verso 11. No íntimo, eles pensam que suas casas são eternas. Olha, suas habitações vão durar para gerações. Eles dão até os seus nomes às suas propriedades. Mas este homem, embora honrado, ele não permanece. O destino daqueles que confiam em si mesmo é a sepultura. É isso que o salmista diz aqui. Mas os justos triunfarão sobre eles. Porque, verso 15, porque Deus resgatará a minha vida e a sua vida do poder da morte, e ele me receberá. É essa esperança que deve mover o nosso coração todos os dias, que deve mover o nosso coração a cada manhã. Deus venceu através da morte de Jesus na cruz a morte, e ele vai me levantar daquela sepultura, e a minha vida não estará reduzida, limitada apenas a este mundo. E Paulo diz para Timóteo: tome posse disso, Timóteo, creia nisso, leve esta confissão até o fim, o seu olhar direcionado para Deus, tomar posse da vida eterna. É necessário conhecimento dinâmico e relacional com Deus por meio de Cristo. É todos os dias nos alimentando dessa verdade, buscando, traçando o nosso plano de fuga para o mal e nos revestindo do bem, não deixando apenas de fazer o que é errado, mas fazer todo dia o que é certo. Esta é uma luta diária. Irmãos, esse combate ele é constante. É como cuidar de um jardim. É como cuidar de uma planta. Exige tempo, exige dedicação, exige esforço. Você vai ter que regar todo dia. Você vai ter que podar às vezes. Você vai ter que adubar. Você vai ter que arrancar as ervas. E você vai arrancar na raiz. E passado alguns dias você olha, vai estar nascendo outra erva e você vai arrancar de novo, para que aquele jardim ou aquele vaso esteja sempre bonito. Na sua vida, no seu combate, não é diferente. É todos os dias. Você vai travar essa luta. E aí, Paulo continua. Você vai tomar posse da vida eterna porque você foi chamado para isso. Você vai ficar firme na sua confissão, como Jesus esteve firme diante de Pilatos, sem mácula, uma vida irrepreensível. E ele dá outro conselho: guarda o mandamento. Não abra mão desta palavra, não é? Como nós cantamos, da tua palavra eu não abro mão. Esta é a verdade. Se cinja desta verdade. Se revista dessa verdade. A gente vê
tantas pessoas lutando pelos seus times, lutando pelas suas causas, e é comum a gente ver o time perder, o time ser rebaixado. Você já viu algum torcedor abandonar o seu time, trocar de time, rasgar a sua camisa? Não. A gente vê um dos times, né? Até os seus jogadores cantando uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Mas quando o time de Deus é abalado pelas adversidades, quando o time de Deus é abalado pela luta, nós vemos muitas pessoas abandonando esse time. Nós vemos muitas pessoas querendo trocar desse time, sair deste time. Irmãos, e Paulo incentiva Timóteo a não abandonar esse time em nenhum instante da sua vida. É fazer como Moisés fez, né? É levantar a bandeira de Deus. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a sua bandeira. Nesta luta, você hasteia essa bandeira todos os dias. Você se expõe de forma as pessoas entenderem de que lado você está. Nós vimos o autor dizer aqui no início da lição que Paulo propunha para Timóteo uma vida de contraste, não é? E você já fez algum exame de imagem? E para a imagem se tornar mais nítida, você sabe que eles aplicam no seu corpo, na sua veia, um líquido, geralmente o iodo, para tornar aquela imagem mais visível, mais nítida, mais aparente. Então, quando nós vivemos esta vida de contraste que Paulo propõe aqui, fugindo do mal e seguindo os passos de Jesus, nós vamos estar em evidência. A nossa vida de contraste vai revelar de que lado nós estamos, porque já dissemos aqui que não existe campo neutro nesta luta. Então a sua atitude vai revelar de que lado você está nesta luta. Guarda este mandamento, Timóteo. E ele diz, guarda até quando? Guarda até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu ânimo, Romanos 15, verso 4, provém dessa escritura. Se você desanimar neste combate, volte-se para ela. Paulo diz, o nosso ânimo provém das escrituras. Seja um zeloso guardião dos ensinos do Senhor. Quando Jesus estava diante de Pilatos, ele disse para Pilatos, eu vim a este mundo para anunciar, testemunhar desta verdade. E quem é dessa verdade, ouve a minha voz. Os irmãos vão ver lá em João. Pilatos pergunta para Jesus, o que é essa verdade? E sai em seguida, deixa Jesus falando sozinho, né? Então não esconda essa verdade de você, esconda essa verdade em você. Muitas vezes nós queremos esconder esta verdade de nós mesmos, não oramos sobre alguns assuntos porque não queremos saber a vontade de Deus sobre ele, não nos dedicamos no estudo da palavra porque não queremos, no fundo temos medo dos planos de Deus para a nossa vida. Como Pilatos fez diante de Jesus, que essa verdade deu as costas e saiu, muitos estão dispostos a perguntar sobre a verdade, mas não estão dispostos de ouvir sobre a verdade.
Você está disposto de esconder essa verdade em você e jamais de você? Esta é a proposta de Paulo. Guarde este mandamento. Este mandamento é um tesouro, verso 20. Guarda o tesouro que te foi confiado, é um tesouro em vaso de barro. Irmãos, somos nós, esse vaso de barro, imperfeito, sujeito a quebras, a rachaduras, mas dentro dele tem que existir um tesouro. O tesouro que reconstrói, o tesouro que refaz, o tesouro que nos faz um novo vaso diante de Deus a todo instante. E o autor ainda coloca: seja um fiel cumpridor desta confissão, da sua fé e do seu chamado, saiba o que está escrito. Para que você possa afirmar com segurança, diz o autor, está escrito. Então, quando o inimigo se apresentar diante de você neste combate e dizer: você está sozinho, como Elias pensou que estava, você pode dizer: está escrito, eu estarei convosco todos os dias. Se ele disser: você já está cansado, desista, você pode dizer: está escrito, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se ele disser: você não vai conseguir, você pode dizer: está escrito, eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Se ele disser: você deve recuar, você vai dizer: está escrito, nós não somos dos que recuam, mas nós somos dos que creem. Você entende, irmãos, porque nós devemos guardar este mandamento? Para por a toda hora do combate nós pudermos dizer: está escrito. Paulo disse: eu combati o bom combate, eu deixei tudo para trás, eu guardei a minha fé, eu não abro mão desta confiança inabalável. E quando o inimigo dizer para você: jogue fora esta confiança, você vai dizer: está escrito, não jogueis fora a vossa confiança, porque ela tem grande recompensa. É desta forma que você vai lutar neste combate, baseado naquilo que está escrito, guardando esta palavra até o fim do seu último suspiro. Como disse Paulo, tenha percepção da presença de Deus. O autor aqui nos alerta: esteja certo, nossos olhos precisam ser desimpedidos para ver o Senhor Jesus do nosso lado nessa batalha. Esse lado já é vencedor. Jesus disse para os seus discípulos, quando ele enviou eles para a missão: eu vos dei poder e autoridade sobre o inimigo. Essa batalha já tem vencedor, irmãos. E você precisa escolher o lado do vencedor. Ele diz: é diante de Deus que fazemos todas estas coisas, não é? O Deus que dá vida a todas as coisas. Precisamos estar certos de que Ele está conosco neste combate. Guarde o que foi confiado a você. Não esqueça de nenhuma destas verdades. Seja este homem de Deus, esta mulher de Deus, que Paulo aconselha a Timóteo ser, para você ouvir da sunamita o que Eliseu ouviu. Eu vejo e tenho observado que esse que nos visita diariamente
é um homem de Deus. Não foi isso que ela disse? Não foi isso que Saul ouviu? Aqui nesta cidade tem um homem de Deus. Não foi isso? Não foi isso que a viúva disse para Elias? Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Você quer ouvir isso a respeito de si mesmo? Eu sei que você é um homem de Deus. Eu sei que você é uma mulher de Deus, porque a palavra de Deus na sua boca é verdade. Ela é coerente. A sua prática é coerente com o seu discurso. E eu vejo que você é uma pessoa de Deus. Paulo convoca Timóteo a viver desta forma, de forma diferenciada, para que ficasse evidente que ele era um homem de Deus. E aí Paulo termina com o que nos consola, com o que nos anima, com o que nos dá ânimo, a graça de Deus, Timóteo, seja com você. É impossível entrar neste combate sem ser banhado por esta graça, inundado por esta graça, carregado por esta graça. Irmãos, deixe a graça de Deus inundar a sua vida, porque você não tem forças suficiente para entrar nesta guerra sozinho. É a graça derramada na sua vida que fará de você um homem ou uma mulher de Deus. Amém? Vamos estar em oração, durante todo este dia, clamando a Deus pela sua condução nas nossas vidas, na vida da nossa cidade, na vida da nossa nação, num dia tão ímpar, como hoje, em que muitos habitantes irão às urnas, e que nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, façamos diferença na nossa cidade, no nosso tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Estejamos sintonizados com as atividades da igreja e com Deus durante todo este dia e durante toda a nossa vida até o fim, como Paulo viveu e como ele ensinou. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos.